Estamos de volta com o programa Em Ponto agora no seu segundo bloco. E assista agora ao quadro Dando as Letras, parceria Grupo Ágape de Teatro e o produtor e compositor Alan Dias Castro e também o produtor Guilherme G. do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site, que é o www.dandoasletras.com.br ou ainda pelo Facebook, facebook.com/Dando as Letras. Eu acho que é bobagem dizer que não se faz coisa interessante fora, uma tremenda bobagem. Mas ainda é válido vir para o Rio mostrar? Será que ainda é um caminho vir para o Rio, São Paulo? Eu não sei se ainda é, mas se for vai acabar, porque a internet exato. Acabou com isso. A nossa tecnologia permite que cada um faça o que quiser, onde quiser, e mande não para o Rio, mande para o mundo. Né? É um novo mundo mesmo. Não adianta a gente fingir que ainda tem alguma coisa do mundo passado, e tem gente fingindo ainda. É outro mundo. E hoje, quando você diz que quer viver de forma urgente nessa música, A Vida Quis Assim, você é um cara que está de olho já nos projetos futuros ou é o cara que quer ser feliz agora? Eu acho que esse disco todo, o De Passagem, ele tem a obsessão de falar de viver o momento mesmo. Ele é quase obsessivo, é um tema recorrente no disco todo. Porque isso está na minha cabeça, sabe? Eu acho que, sem querer filosofar, mas respondendo a tua pergunta, vem uma sociedade bota na tua cabeça o seguinte: deixa de ousar e eu te ofereço em troca a segurança. Só que a segurança é uma invenção, ela não existe, ela é uma abstração, a não ser em coisas muito lógicas, cartesianas. É claro que você tem que ter segurança para construir uma ponte, para atravessar a rua, mas para definir o que você quer da vida, a vida é um sopro, a vida é uma bola de sabão. Então você tem que partir para dentro. Entendeu? Mesmo que você dura 100 anos, mesmo assim, mesmo se você durar 100 anos, a vida é um sopro. Então, esse disco mostra a minha obsessão por viver a vida mesmo de maneira urgente, sabe? De botar para quebrar mesmo. Eu não quero a tal da paz, com todo respeito pela paz, acho bacana. Eu acho até perigoso dizer não quero a paz, mas eu não quero o tédio. Você, como compositor, imprime bastante a sua personalidade nas letras, pelo menos, né? Tem essa preocupação ou acaba rolando naturalmente assim? Tenho essa preocupação absoluta de botar a marca ali. A única coisa que a gente pode ser é a gente, entendeu? Então eu tento não mentir, e é muito difícil porque a gente no início imagina que ser fiel à nossa personalidade é compor e tocar o que a gente gosta, mas não é. Ser fiel à tua personalidade é compor o que você é, e o que você é diferente do que você gosta. Eu adoro Ray Charles, adoro blues, mas não nasci no Mississippi, não sou cego, não sou negão, então eu tenho que botar ali a minha marca. Realidade. Então a primeira condição para o artista surgir e acontecer no mercado é ele não só botar a marca dele, como ele saber que botando a marca dele ele vai ter rejeição. O artista que não tem rejeição não faz sucesso. É preciso desafiar sem agressividade. Não é uma estupidez, não é uma coisa de você botar a cara de maneira... É um limite interessante, desafiar sem agressividade. Sem agressividade. Você diz assim, olha, eu sou assim. É isso que me compõe, é isso que me faz. A ideia então agora é fazer o segundo momento, que é o momento poesia, que trata justamente de conhecer a si mesmo e ser isso, e é o que tem a oferecer, entendeu? Se aceitar. Certo. Vamos fazer o momento poesia? Vamos, maior prazer. Então vamos nessa. Eu já corri o mundo inteiro, mas foi passo a passo que eu cheguei à solução. Eu sempre quis chegar no topo, mas caí em mim quando mantive os pés no chão. Eu perdi o medo de ter medo. Hoje eu tenho coragem de assumir minha culpa. Hoje eu não fico na vontade, eu peço o que eu quero. Já sei pedir até desculpa. Mas não cumpre os meus conselhos. Sente o que vem diante do espelho. Muito prazer em conhecer a si mesmo. Muito prazer
conhecer a si mesmo. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Não quero ser atleta, nem médico ou juiz. Moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Salve a música! Assista agora ao quadro Teatro de Mesa, uma parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a Escola de Teatro com Fins Artísticos de Brasília. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa semanal de teatro. E eu lembro que eu precisei trocar de casa muitas vezes, assim, eu mudei e morei em umas 5 casas diferentes, por questões financeiras mesmo. E o pior é que ele tava com outra, e a outra era a melhor amiga do melhor amigo dele. E aí eu passei, e ele meio que ficou olhando estranho e tal. Até que teve um dia que eu tive uma intuição. Daí eu percebi o que estava acontecendo, que muito provavelmente eu seria vítima de uma tentativa de... Antes de mais nada, eu não sei se vocês notaram, a gente apresenta sempre uma pessoa estando de vermelho e outra de preto. Porque a pessoa que propõe o tema, ela vem vestida de preto, e a pessoa que acompanha vem vestida de vermelho. Porém, hoje, estamos as duas de vermelho. Por que, Alice de Holanda? Por quê? Estamos as duas de vermelho porque a Alice esqueceu de vir de preto. Tira! Vim de vermelho de propósito porque o tema de hoje é subversivo, meu amor. O tema de hoje é contemporâneo, truque ou estética. Por que esse tema de hoje, Alice de Holanda? Porque tava na pauta, não é mentira. A gente queria falar o quê? Dessa esquizofrenia desse tempo contemporâneo, dos dias de hoje, desse momento atual, dessa estética ou desse truque, dessa loucura que as pessoas hoje vivem. A primeira questão é a gente pensar contemporâneo na definição do próprio tema, que seria aquilo que acontece ao mesmo tempo que, ou pessoas que dividem o mesmo tempo. E a segunda questão é pensar o contemporâneo enquanto linguagem, assim. Primeiro, surge na segunda metade do século XX e tem o seu ponto alto mais ou menos na década de 60. E é quando, em um contexto pós-guerra, os artistas eles começam a questionar a própria linguagem artística. E não só a questionar a linguagem artística, mas também usar a arte para falar da própria arte. Então a gente tem a metalinguagem muito forte. O falar sobre a arte, o refletir sobre a arte, acaba sendo mais importante do que o objeto final em si. Existem certos movimentos que acontecem, que surge esse teatro contemporâneo, vem das próprias artes plásticas, quando, a partir de certo momento, o artista começa a se inserir na obra, fisicamente, e começa a usar o seu próprio corpo para expressar aquilo que artisticamente ele quer coisar. Quando isso acontece, a gente começa a ter aquilo que dará origem ao que depois a gente chama de performance e aquilo que, naquele momento, foi chamado de happening nas artes plásticas. Um exemplo que a gente pode citar é o processo que um camarada chamado Grotowski, um polonês, que na segunda metade do século XX, começa a fazer um trabalho muito experimental. Ele começa com teatro pobre, que é uma ideia dele de usar poucos elementos, o corpo do ator é a parte mais importante do teatro, depois ele vai desenvolvendo aquilo ao ponto de chegar num teatro laboratório em que ele não tem nem público mais. Ele é só um exemplo de como essas linguagens foram se desenvolvendo para a gente ter a cama onde se estrutura isso que a gente chama hoje de teatro contemporâneo. Um fascínio pela tecnologia ou pelas novas tecnologias que começam a surgir na época, né? Então você vai ter, por exemplo, artistas que experimentam muito mais com fotografia, exatamente, com cinema. Corta isso. Gustavo do Futuro, corta isso. Essas novas tecnologias dão essa possibilidade de uma experiência sensorial diferente no teatro. E aí, quando você traz esse ator, compositor... Matheus Bonfito, um beijo pra você. Quando você traz esse ator que compõe em cena, ele não é só mais um intérprete, mas ele também é aquele que constrói o material de cena, a gente começa a ter um lugar diferente mesmo na arte, uma linguagem muito mais híbrida. E essas são as características do teatro contemporâneo, nessa linguagem, não no tempo contemporâneo, mas na linguagem do teatro contemporâneo. Que acaba sendo as duas coisas. Que acaba sendo as duas coisas, porque afinal de contas é feito no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo dia, naquele momento que a pessoa está assistindo. Ou seja, hibridismo de linguagens, então você não tem certeza se aquilo é dança, se é teatro, se aquilo é uma performance. Um flerte,
flerte, né, com, É um flerte com as outras linguagens artísticas. Você tem uma inserção do cotidiano em cena. Você não tem certeza se aquela história é de fato o que aconteceu com um artista, ou se é uma história que ele criou, ou se é uma releitura de um texto que já existe, enfim. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, espetáculos que são pautados em depoimento pessoal. Aquilo que o artista viveu e que ele considera interessante enquanto objeto, enquanto produto. Ou às vezes como caminho mesmo, né? De se construir a cena. Exatamente. Obsessão pelos métodos mecânicos de produção. O que você quer dizer com Não isso? sei, mas estava escrito. Até mesmo porque, se a gente pensa na nossa sociedade, como uma sociedade que consome muitas imagens, que esse boom televisivo e imagético, ele tá muito forte, o nosso público em si, ele tá acostumado a consumir tudo numa velocidade muito alta. Cell phones, we all have them and we all use them for everything from talking to texting to tweeting. But those smartphones aren't just picking up a signal. In many cases, they're picking up germs and bacteria from your surroundings and your hands. Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que o contexto globalizado do mundo traz a necessidade de que a gente tenha que se multiplicar e que a gente tenha que se adaptar. E é uma questão de sobrevivência para o teatro. O teatro ele é uma linguagem que só acontece ao vivo, ela só acontece no encontro com o público e é naquele momento ali e acabou. O teatro, ele não é filmado, certo? Ele é ao vivo, ele acontece naquele momento. Se for filmado, é registro, ele é documento. Deixa de ser teatro. Nesse mundo globalizado em que a gente vive, você tem o quê? O WhatsApp, você tem um Twitter, você tem o Instagram, você tem o Facebook. Todas essas linguagens, todos esses suportes tecnológicos que fazem com que essa linguagem poética, ao vivo, que acontece no encontro do público com o artista, fique obsoleta, meu amor. Porque ninguém vai dar conta. É natural que a linguagem que se faz hoje em dia, ou seja, a linguagem contemporânea, necessite trazer essas tecnologias, porque senão... Lidar com elas, né? Não tem como ignorar. Exatamente. Então, talvez, daqui a um tempo, essa linguagem mude de nome. Ok. Até mesmo porque os nomes, eles vêm depois da época vivida, né? Exatamente. É muito difícil você ter um período em que as pessoas que estão produzindo naquele mesmo tempo consigam dar nome pro que elas estão fazendo. Menos né? pro Renascimento. Menos pro Renascimento. Renascimento eles se chamavam de... E os dadaístas também. Foram eles que se autodenominaram dadaístas. Mas Ok. com essas exceções, porque toda regra tem uma exceção. Para Toda de mexer regra. no meu paradigma, velho. Não, porque eu Deixa o paradigma gostava estar, desses. véio. O problema é que, hoje em dia, nessa nossa atualidade, existem artistas que usam esse nome teatro contemporâneo para justificar trabalhos medíocres. Trabalhos mal feitos, trabalhos com um acabamento ruim, com pouca técnica. Porque caem naquela. A liberdade artística, a arte contemporânea, a gente pode falar da gente mesmo. Minha gente, vocês acham que vocês são o Picasso? Não, é sério, porque enrola uma egolatria cancerosa de você achar que a sua vida é muito importante. Você achar que é muito interessante as pessoas irem para um palco, ou melhor, elas comprarem ingresso para ir no teatro. Ou melhor, antes disso, elas saírem da casa dela, tomarem banho, se arrumar, pegar um ônibus, sentar na cadeirinha do teatro, olhar pro palco e ver você durante 3 horas palitando seus dentes. Eu acho que colocar ator nu em cena, eu acho que colocar ator usando drogas em cena, escatologias em cena, já passou esse tempo, entendeu? 70 anos atrás, 75 anos atrás, isso fazia sentido. Existia um contexto social, existia uma ditadura militar, existia uma opressão real que fazia com que essa exacerbação, essa saturação, essa... E não é assim que o peitinho está proibido, não é Não, isso? o peitinho é ótimo. Né? Peitinho não é que você não legal. pode ficar pelado. Pode, gente, até pode. O problema é quando a gente só insiste nisso achando que vai chocar. Sempre tem um peitinho nas montagens. Então, minha gente... Tira a minha gaguejada, por favor, porque, enfim, fale dessas questões de uma forma diferente, porque falar do mesmo, sabe, não precisa mais. A gente tá falando de teatro, então não adianta fazer teatro sem pensar no seu público. Não adianta você fazer teatro pra achando si que é mesmo. pra você. Minha gente, a arte, ela nasce da necessidade de comunicação com o outro. Comunicação. Vamos trazer esse público pra perto. Não é se tolir na expressão artística. É usar essas artimanhas todas, usar todas essas tecnologias pra aproximar o público da gente. Porque senão a gente vai morrer. E vai morrer cedo. Olha a gente aqui na internet falando de teatro. Não é à toa. Não é à toa. Pensem nisso. Existem muitos exemplos, existem coisas maravilhosas que a gente pode perceber nessa construção dessa linguagem que a gente chama de linguagem contemporânea. Então, por que não fazer assim? Aprofundar nos temas, falar dos temas com
com propriedade, com Exatamente. trabalho e com técnica. A gente assiste o espetáculo e não necessariamente você olha e fala, nossa, que pérola do teatro contemporâneo. É óbvio que é contemporâneo. Está sendo feito agora, né? Mas você olha e você vê o quê? Que foi um trabalho bem feito. Foi uma coisa aprofundada, né? Porque você não usa o nome do teatro contemporâneo para justificar uma coisa mal acabada, uma coisa mal feita, uma coisa vazia. E eu acho que essa é a grande questão. O problema é quando você usa o nome contemporâneo para justificar o seu truque. E aí, meu amor, é só um truque, não é uma estética. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, que ele tenha acrescentado minimamente para qualquer coisa. Curta o nosso canal, se inscreve, aquelas coisas todas, compartilha nos canais, nas redes sociais, no Facebook, acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente no Suíço. E até semana que vem com mais um trabalho de mesa. Até!